Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a competitividade e a importância de equilibrar ambição e também bem-estar. Desde cedo nós somos incentivados a competir, seja por notas, reconhecimento, promoções ou até mesmo status. Mas a competitividade faz parte da natureza humana e pode ser uma grande força de motivação, aprendizado e também de superação. Mas quando a ambição ultrapassa o equilíbrio, ela pode então gerar um esgotamento, ansiedade e também uma constante sensação de insuficiência. A diferença entre uma competitividade saudável e uma destrutiva está no propósito que a move. Competir consigo mesmo, buscando evoluir, é diferente de viver em função de vencer o outro. Encontrar esse equilíbrio é essencial para preservar o bem-estar emocional e também a qualidade das relações, no trabalho, nos estudos e até mesmo na vida pessoal. Neste episódio, vamos refletir sobre como cultivar uma ambição equilibrada, transformar a comparação em inspiração e também aprender a celebrar o sucesso, tanto nosso quanto o sucesso de outras pessoas. E hoje, a nossa convidada especial é a Kátia, que não está aqui no estúdio com a gente, mas ela vai aparecer ali na televisão para conversar com a gente, mas dividindo a mesa comigo está a Thaís Torcato, que também é psicóloga e é uma amiga, uma grande querida, e hoje está aqui para a gente também falar sobre esse assunto, né, Thaís? Oi, Laísa, que prazer estar hoje aqui com você, né? Esse tema aqui que é tão importante, né? Quero dar as boas-vindas também para quem vai estar aqui nos assistindo e que todos possam absorver muito bem esse tema de hoje que promete, né? Com certeza. Muita gente deve estar se perguntando, mas como assim? A competitividade vai ter algum benefício? Será que dá para ter algum benefício de um perfil mais competitivo e mais comparativo também? Sim. Mas a Kátia hoje ela vai trazer muita coisa boa aqui pra gente. Eu tenho certeza. A Kátia é professora da USP, a Kátia também é pesquisadora e é psicóloga do esporte, né? Então ela vai trazer aqui pra gente, vai falar bastante sobre esse assunto. Então vamos dar as boas-vindas pra Kátia. Kátia, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Bem-vinda, Kátia. Olá, vocês. Olá, quem nos ouve, quem nos vê. Prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão caro. É isso mesmo. Kátia, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, aonde que você trabalha, enfim, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo, tenho mestrado em Educação Física, doutorado em Educação, pós-doutorado em Psicologia Social. Sou a presidente fundadora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, trabalho na Universidade de São Paulo, hoje sou professora associada sênior na Faculdade de Educação, coordeno o grupo de estudos olímpicos e tenho alguns livros publicados. E ainda arrumou um tempinho para fazer o Psicologia e Propósito com a gente. Que honra! Para trazer aqui o conhecimento para a gente. Invadi a festa de aniversário dos meus sobrinhos netos, falo com vocês de Maceió. Olha só. Que maravilha. Que horas você dorme, Kátia? Você consegue dormir? De noite. De noite. Bem de noite, né? Eu acho que lá entre meia-noite e 6 da manhã, a Kátia consegue descansar um pouquinho. Kátia, fala pra gente um pouquinho. Pior que não, eu preciso de 8 horas de sono, meninas. Que maravilha. Preciso aprender contigo, Kátia. Vou aprender bastante coisa hoje aqui nessa tarde. Sem competitividade, Thaís? Sem competitividade. Né? Kátia, essa competitividade é uma característica natural do ser humano ou será que ela é uma coisa aprendida, culturalmente? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da competitividade. Competitividade, ela está relacionada diretamente com o impulso de vida. Então, se nós formos pegar lá desde dos princípios da espécie, o ser humano ele aprende a sobreviver na competição com o meio ambiente, com os predadores, a competir pela comida, não é? Então, esse impulso da competição, ele é vital para a sobrevivência. E é muito interessante, porque se a gente pega pelas linhas psicodinâmicas, o Freud já tinha colocado isso, depois na psicologia analítica a gente tem isso, então sem um pouco de narcisismo,
que impulsiona os seres humanos, não existe a competição. É verdade. E a gente já vê a competição realmente desde criança, né? Desde pequeno. Crianças que querem, às vezes, se sobressair, né? Em meio ali dentro da escola, ou então dentro de casa. Eu tenho uma filha de 3 anos e tem uma coisa assim, todos os dias de manhã, quando vai se arrumar, ela fala assim, eu tenho que arrumar primeiro que o papai, mamãe. Aí é uma competitividade, mas que ninguém gerou isso nela. Ela mesmo gerou essa competitividade nela. Eu tenho que competir, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser a primeira, eu tenho que me sobressair. Então, isso também já vem, acho que, bem naturalzinho, né, das pessoas. Quantos espermatozoides fecundam um óvulo? Apenas um. Verdade, a competição já começa lá de trás. Quantos estão ali na busca por esse óvulo? Não é? Então, sei que isso não tem nada de psicológico, não é? Mas, de qualquer forma, isso, do ponto de vista simbólico, isso está relacionado com a nossa origem. Então, o Darwin depois vem com aquela evolução natural, enfim. Mas o que nós temos é uma relação de busca por objetivo que é confundido com competição. Sim. Então, quando a gente busca um objetivo, é uma questão íntima, pessoal, e as pessoas trabalham, elas se desenvolvem, elas vão em busca disso por questões de ordem interna. A questão que me preocupa em relação à competição é quando se tem um julgamento moral sobre a competição, que já a priori aponta que a competição exclui. Sim. Então, acho que a gente precisa situar essa questão no âmbito da ética, da moral, para que a gente possa não confundir competição com exclusão. Principalmente porque esse discurso relacionado ao esporte, principalmente, fundamenta toda uma desculpa para que crianças não pratiquem esporte. Sim, uns querem se sobressair e acabam excluindo outros, né? Justamente por conta dessa competição. Mas tem um outro fator, né? Que é quando isso se torna um estresse e até mesmo um desgaste emocional. As pessoas, elas não... A gente sempre fala, né? Tudo tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Sim. Então, até mesmo para que a gente possa competir, a gente precisa de um equilíbrio nessa competição, senão isso se torna um estresse e também dá um desgaste emocional. E quais seriam os riscos disso, Kátia? Veja, não existe vida sem estresse. Com certeza não. Quando a gente trabalha com os conceitos de estresse, a gente sabe que, assim, que o ato de respirar é gerador de estresse. E sem respirar a gente não vive. Então, a questão não é o estresse, mas é a representação que se faz do desafio. Então, há pessoas que tomam o desafio como uma questão de vida ou de morte. E às vezes é apenas e tão somente mais uma realização da vida. E será que então, o que nós precisamos aprender a situar é aonde se coloca a energia, o quanto de energia se coloca nisso e em função do quê? Porque competir por competir, ganhar por ganhar, ou você compete e ganha alguma coisa que te é significativo. Sim. E a gente sabe que quando a gente luta por alguma coisa que é muito significativo, não existe limite para a nossa dedicação. Exato. Exatamente. E será que seria nesse momento, né, onde deixa de ser uma competição saudável e passa a se tornar algo que a pessoa, ela almeja tanto que ela já não vê outra saída, o tempo todo ela tem que estar ali no topo, ela tem que ganhar, ela tem que se sobressair. Isso aí seria, então, até mesmo um pinguinho de comportamento narcisista? Eu tô vendo aí do seu lado, tem um livro aí sobre narcisismo, né? Então, será que seria a porta de entrada, talvez? Ou seria uma característica também, essa competitividade muito exacerbada? Então, de novo, a competição ela tem que estar relacionada com o objetivo. Sim. E mais do que simplesmente relacionada com o objetivo, tudo aquilo que envolve esse objetivo. É uma demanda interna da pessoa, é algo que vem do meio, da família, do grupo social,
das questões relacionadas com gênero, com identidade racial, né? Então, tem vários elementos implicados nessa busca que podem tornar a competição saudável ou patológica. Uhum. Sim. Então, quando você tem essa busca desenfreada por um objetivo, sem medidas para alcançar esse objetivo, aí reside o risco. Porque é aquela coisa assim, ganhar a qualquer custo, usando de qualquer artifício, desrespeitando a regra. E isso está relacionado com que objetivo é esse? Quem é que pôs esse objetivo? Quais são os ganhos ao alcançar esse objetivo? E aí, então, a gente começa a cercar um pouco a questão da saúde ou da patologia da competição. Uhum. Eu acho que embate muito também com a questão da frustração, né? Porque nem sempre esses objetivos eles serão alcançados, né? Sim. E o saber lidar com essa frustração também, né? Eu acho que fala muito sobre a pessoa, né? E trazendo assim, desde quando é criança, acho que é por isso da importância da gente sempre mostrar que a criança ela também pode se frustrar. Sim. E ensinar ela a lidar com a frustração que ela está sentindo ali. Sim. Uma vez me perguntaram, hoje, século XXI, pleno 2025, qual seria o maior problema entre os adolescentes? E eu citei isso. Eu acho que os adolescentes hoje não estão sabendo lidar com frustração. Muitos vêm desde criança com os pais, né, resolvendo problemas, com os pais dando o que eles querem e o que precisam, na hora que eles querem, no momento que eles querem, não sabendo esperar, né, não sabendo se frustrar. E acaba que quando chegam na adolescência, que eles começam a ter que resolver os próprios BOs, os próprios problemas, né? Essa frustração acaba chocando bastante, né? E hoje, até mesmo por conta de redes sociais, não sei, mas está tendo uma competitividade e uma comparação muito grande. Sim. Isso desde quando são crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Olha, a casa do fulano, eu também tenho que trabalhar porque eu tenho que conquistar igual e tudo mais. Então, até mesmo essa competitividade social. Eu tenho que estar no mesmo patamar que todo mundo, porque senão vão me ver como? Sim. Como é que vão me ver dentro da sociedade, né? Questão de trabalho, né? O fulano tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc. Meu Deus, e eu que estou só na pós-graduação? Não, eu tenho que avançar e tudo mais. Não há nada errado de você querer avançar, porque todo mundo precisa, pode, tem espaço para todo mundo ganhar e vencer na vida. Mas é isso, né? A gente só não pode deixar com que isso se torne algo doentio e que vá até mesmo prejudicar a nossa saúde emocional. E quais seriam, Kátia, os sinais de que essa comparação constante está afetando o nosso bem-estar emocional e também, enfim, toda a nossa saúde mental? Eu vejo que você traz a questão da frustração, mas um tema que eu me debruço já há muitos anos é o tema da derrota. Então, a derrota é um conceito dentro de um esporte que todo mundo evita, mas que é inevitável. Sim. E foi interessante que quando eu comecei a estudar isso lá ainda em 2007, 2008, por ali, quando eu fui à literatura procurar referências dentro da psicologia do esporte sobre a derrota, eu não achei nada. Ninguém tinha explanado o que eu esse achava assunto. O que eu achava era artigos relacionados à filosofia, à discussão teórica da derrota, etc, etc. E aquilo que eu achava dentro da psicologia eram manuais de autoajuda como superar a derrota. Então, uma questão que para mim é muito cara é elaborar a derrota. Porque a derrota ela está posta na nossa vida em muitas frentes e é preciso lidar com ela. Mas dentro do esporte falar de derrota é um tabu. Sim. E aí, assim, esse foi um dos meus pós-doutorados em que eu me dou conta de que a derrota é a sombra da sociedade moderna. Então, o que se busca é evitação. Então, você quer xingar alguém, você chama a pessoa de derrotado. Sim. E não.
E não, veja, para um atleta alcançar a vitória, quantas derrotas ele é obrigado a elaborar, a superar. Quando a gente transfere isso para os adolescentes, para as crianças, fica evidente que os adultos não sabem lidar com a derrota. Então, como é que a gente vai ensinar as crianças e os jovens a lidar com isso? Eu estava agora há pouco conversando com a minha mãe e um dos meus sobrinhos netos participou de uma competição de xadrez, agora semana passada. Ele e o irmão. O irmão saiu logo no começo e o outro foi até a semifinal. Ele perdeu a semifinal, aquilo provocou um grande abatimento nele, e quando ele vai para a disputa de terceiro e quarto lugar, ele estava desorganizado emocionalmente e ele perde e fica com o quarto lugar. E veja, essa é a primeira competição grande da vida dele. O que a gente pode tirar daí? Rapaz, você chegou em quarto lugar, né? Você cria a referência para novas competições, do que buscar, do que... Só que esse menino entrou numa crise de choro que ninguém conseguia dar a ele suporte e entendimento da conquista que foi aquilo. Por quê? A derrota vem como uma palavra muito mais forte do que qualquer reconhecimento do mérito alcançado com aquele resultado. Sim. Aí começa a geração primeiro, do prazer em competir e da própria qualidade da saúde mental. Porque se não houver todo um trabalho sobre, olha, a derrota, ela faz parte do processo, né? Vencer e ganhar faz parte do jogo, e é preciso entender que, assim como no esporte, na vida você vai perder muito mais do que você vai ganhar. Sim. E saber lidar, né? Você contando esse caso, Kátia, eu lembrei até de uma paciente minha, e aí um belo dia, gente, que sessão foi aquela, né? Ela contando, porque a gente aplicou, eu e o meu grupo, nós aplicamos para um projeto a nível nacional, esse projeto. E eu falei, e aí, como é que foi? Eu tô muito desapontada. Eu falei, mas por que você tá desapontada? Porque a gente não ganhou. Eu falei, não ganhou? Mas você ficou em que lugar? Em que posição ficou o projeto? Entre os 5 melhores do Brasil. Eu falei, uau, você tem noção do que você está falando? É que é os 5 melhores do Brasil? Quantos projetos foram aplicados? E o seu ficou ali, ó, entre os 5 melhores. E aí ela falou assim, tem que ir lá para São Paulo para poder representar, né? Só o projeto, a gente não vai ser premiado, mas para representar o projeto. Eu não vou, não. Eu falei, você não vai? Mas são 5 melhores do Brasil. Quantos ficaram para trás, né? E aí ela foi conversando, e ela, poxa, realmente, né? É uma vitória. Eu falei assim, o que precisa? Você já começou a ponderar? Por que o seu não chegou em primeiro, segundo ou terceiro lugar? O que faltou no seu projeto? Aí ela foi me falando. Eu falei assim, vai ter outra competição futuramente? Ela falou, vai. Eu falei assim, tá aí a tua oportunidade de você ver o que faltou e você poder melhorar, aprimorar e aplicar de novo. Então, assim, quando a gente começa a entender essas derrotas como a oportunidade de melhorar e aperfeiçoar aquilo que é necessário, nossa visão muda completamente, né? E mostrar isso para as crianças. O que faltou ali no seu jogo de xadrez para que você conseguisse, então... Será que faltou uma concentração? Será que faltou alguma técnica? Não sei nada de xadrez. Mas será que faltou alguma técnica, alguma coisa para que você possa, então, aprimorar? E olha só que vitória. A primeira competição, né, Kátia? Já chegou em quarto lugar. Então, por isso que eu me dedico a estudar esse tema já há algum tempo, e eu já consegui organizar diferentes tipos de derrota. É preciso categorizar as derrotas, porque isso vai ter uma implicação direta em como se significa essa derrota, né? E esse exemplo que você está dando é muito importante. Então, eu qualifico 3 tipos de derrota. Você tem uma derrota para si mesmo, que é quando você tem menos qualificação do que o outro. Você não se preparou, você desmereceu o adversário, você achou que
dava para fazer um freestyle ali na hora e que tudo ia dar certo, não é? Não deu. Então, qual é a lição que você tira daí? Que você tem que se aplicar mais, não é? Aí entra a questão do narcisismo. O narcisista não admite que ele perde para si mesmo, não é? Ele acha que sempre a culpa é do outro. Aí você tem um segundo tipo de derrota, que é quando você vai para a competição, você dá o melhor de você, você se supera, mas ainda assim o outro é melhor que você. Olha que legal, né? Você deu o melhor de você mesmo, você aplicou, e ainda você pode aprender com essa derrota a partir da referência da pessoa para quem você perdeu. O que ela tem de melhor que você? Né? E veja, aí não é uma questão de inveja, não, mas é uma questão de racionalidade, de saber avaliar o jogo, avaliar a si mesmo, avaliar o outro e tirar, olha, me faltou isso, me faltou aquilo. Essa é uma das derrotas mais fáceis de superar. Porque assim, estava na mão do outro e eu saio feliz porque eu dei o meu melhor. Sim, uma forma gentil Agora, e madura. Você tem um terceiro tipo, né? de derrota. Aí você tem um terceiro tipo de derrota, que essa é muito difícil, que é a derrota para o imponderável. Não é? Que é aquilo que está fora do teu controle. Então você fez tudo, o outro não era tão bom, mas o juiz errou, havia questões políticas envolvidas, você não era para ganhar porque o sistema determinou isso, mas o jogo permite que a dinâmica seja burlada para você não ser a vencedora. E essa, inegavelmente, do ponto de vista clínico, é a mais difícil de lidar com a pessoa que perde. Porque você vai ter que lidar com ela que o jogo é mais do que o jogo jogado, mas é tudo aquilo que envolve socialmente o jogo. E isso é um bom exemplo que a gente pode, então, usar essa derrota, né? Sabendo lidar com essa derrota, você pode usar ela para que você tenha uma competitividade saudável, né? Para se preparar melhor e poder competir melhor e de uma forma saudável também. Sim, até um autocuidado também, né? Porque você começa a ficar mais gentil com você. Né? Olha, não deu certo dessa vez, Exato. Não foi como eu planejei, não foi como eu queria, mas eu preciso mudar tais pontos. Então, a partir daí, como o caso da sua paciente, o próximo projeto que ela fizer, ela vai fazer já completamente diferente, porque ela já vai ter anotado os pontos que faltou nesse projeto. E ela já vai trazer eles agora, esses pontos que faltaram agora para o próximo. E certamente ela não vai ficar lá no quinto. Não. E tudo isso, olhar, né, com essa compaixão. Ou não. Mas o saber lidar, né, com uma vitória ou com uma derrota, né? E é isso que é importante a gente trabalhar com quem compete. Mais do que esperar um resultado, é preciso trabalhar com as próprias qualidades e com a própria disposição de performance. Então, qual é a derrota mais fácil? É aquela em que você entrou, você fez o seu melhor, você sai satisfeita com o resultado pela própria performance, sim, mas não pelo resultado da competição. Então, no caso dessa disputa de projetos, não é? Você imagina, é a primeira vez que aplica. Então, se é a primeira vez que aplica, relaciona isso com o todo, não é? Então, quantos eram? Olha quantos. Então, olha o mérito do seu trabalho. E sinta-se satisfeita pelo que você tirou desse trabalho. O resultado é uma disposição sobre a qual nem sempre nós temos controle. Exatamente. Sim. Eu acho que só de se dispor, né, a estar numa competição, eu acho que você já se venceu.
Exato. Tem muita gente que não consegue sair dessa zona de conforto e de medo ao mesmo tempo, Sim. porque não quer entrar na competição e geralmente não querer entrar na competição é um medo de fracasso. Sim. Né? Não quero lutar, não quero competir, não quero entrar, não vou aplicar, porque e se eu fracassar? Exato. E tem muita gente preso por conta desse e se. E se não acontecer? E se não der certo? E se eu fracassar? Aí eu falo assim, e se você fracassar, você faz de novo. E se não der certo, você tenta mais uma vez. Sim. E se não for, não chegar lá, você vê o que faltou para chegar lá, né? E tem, nossa, muitos exemplos, assim, né? Exemplos Eu também gosto de perguntar, e o que de pior pode acontecer se você fracassar? Então, muito grande, né? Falar que algo alguém ruim, foi derrotado numa competição, né? Então, eu acho que as pessoas usariam mais a palavra fracasso. Fracassei do que fui derrotado, né? Mas tem momentos, Kátia, em que a busca por validação externa, ela pode se tornar mais importante do que a realização pessoal. Será que eu querer mais ser validado pelo outro? Não sei, em caso de crianças, por exemplo, quando entram para um esporte, os pais colocaram a criança, né, naquele esporte, às vezes não foi uma opção da criança, foi uma opção dos pais de inserir ela naquele esporte. E aí a criança já passa a falar assim, não, eu tenho que me dar bem, eu tenho que me sair bem, porque os meus pais estão esperando alguma coisa. E aí cresce na adolescência com esse pensamento, chega talvez na fase adulta com esse pensamento. Qual seria o problema, né? Que essa realização externa, essa validação externa ficar muito maior do que a minha realização pessoal? Vamos voltar lá no começo da tua explicação. Por que esses pais colocaram essa criança para fazer esporte? Muitas vezes porque eles são atletas frustrados. Querem que os filhos realizem os desejos não realizados deles. Então, nesse caso, essa criança tem um problema muito sério para carregar. Porque não é só a própria frustração, mas é a frustração de um pai, às vezes impiedoso, que não poupa esforços para que esse filho alcance o degrau que ele próprio não alcançou. E isso é cruel. Isso é muito cruel. E o preço que essa criança paga depois na juventude e na vida adulta é muito alto. Se ele tiver alguma identificação com o esporte, com a modalidade, ele ainda tem chance de se salvar. Mas se essa criança efetivamente não gosta e tiver um pai extremamente autoritário e poderoso sobre essa criança, o estrago sobre ela pode ser muito grande. E ainda tem outra questão também, né? Às vezes até a criança quis entrar para aquele esporte, passou um tempo, já viu que não era mais aquilo que ela queria, mas às vezes o pai falou assim, não, já investi. Eu já investi muito em você, você vai ter que se sobressair, e acaba que a criança passa a ficar ali de uma forma obrigada, né? É obrigatório ela ficar ali e não frustrar as expectativas dos pais que, enfim, já investiram tanto ali nela. Não tem nem escolha, né? Às vezes é o esporte da família. A mãe e o pai praticam aquele esporte e vai querer que os filhos também pratiquem o mesmo esporte. Vira o esporte da casa, né? Sim. Da família. Então, a criança não tem nem pra onde correr, né? Não tem. Mas e aí, como é que fica, Kátia? Qual seriam os problemas, né? Os maiores problemas de querer tanto agradar os outros, superar as expectativas dos outros e não olhar para os meus interesses pessoais? O esporte, ele tem uma dinâmica muito específica. Então, essa criança que pratica uma iniciação esportiva, por exemplo, ela vai chegar num limite em que ela não sai do lugar. Sim. É diferente do esporte profissionalizado, quando essa criança já adulta passa a ter daquela atividade a sua fonte de renda. Não é? Então, se a gente pega, por exemplo, a biografia do André Agassi no tênis, o pai dele foi realmente responsável por essa carreira da qual ele não tinha identificação. Mas ainda assim, ele tinha um pai extremamente autoritário e cruel que fez com que ele fosse até o fim. Entendi.
Exatamente. E de que forma, né, que essa competitividade ela poderia então afetar a autoestima e até mesmo o senso de identidade? Esse é um assunto, eu acho que bem extenso e bem amplo, né? Porque eu costumo falar que tudo tem a ver com autoconhecimento. Né? Eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave da psicologia. Quando a gente se autoconhece, muitas coisas a gente consegue aí... Muita chave vira, né? Muitas chaves viram. Mas aí vem, né? Essa pergunta que eu acabei de fazer. Vem o autoconhecimento, vem a autoestima e até esse senso de identidade. Mas eu acho que tudo isso conflita um pouco com a competitividade, né? Como que será que conflita a autoestima e a identidade com a competitividade? Veja, autoconhecimento é processo. E para que essa criança se conheça, ela precisa de tempo. Então, se você tem um pai que determina os rumos da vida dessa criança, ela vai ter esse processo de autoconhecimento atravessado por uma determinação paterna ou materna que dificulta ou impede o processo de autoconhecimento e torna a identidade dessa criança associada ao esporte, mesmo contra a sua vontade. Isso se torna frustração e o preço disso vai ser determinado lá na frente. Então, a gente vai ter esse adulto tendo muita dificuldade em lidar com as coisas do seu presente em função dessa determinação passada e uma fragilidade em tomar decisões, ou pior do que isso, um nível de agressividade em relação a quem impõe essas decisões, que dificulta todo o contexto familiar, as relações parentais, e mais do que isso, se envolve nessa criança ou nesse adulto depois uma sensação de desamparo. Porque quem vai para frente competir é a criança, é o adolescente, e não esse pai que está determinando. Então, a derrota, ela ganha um peso muito maior quando esse desamparo, ele aflora numa rejeição da família quando ele perde. Porque esse tipo de família não é família acolhedora. Exatamente. Né? Então, além da criança ter que lidar com a derrota, ela tem que lidar com essa sensação de rejeição que a família tem de si por conta da derrota. Eu sempre ouço essa frase, né? Que às vezes os pais, eles erram, mas erram na intenção de acertar, né? E acaba que tem dois pesos, né? Essa frase de que os pais erram, mas erram na intenção de acertar. Porque muitas vezes a gente traz um prejuízo muito grande para os filhos, né? Eu digo a gente, porque eu também sou mãe, Thaís também é mãe, né? Então, assim, se a gente não vigiar, não prestar bem atenção, né? Nesses nossos erros que a gente buscou acertar, mas na verdade a gente errou, a gente está trazendo um prejuízo para essa criança, que talvez a gente não está vendo esse prejuízo hoje, mas a gente vai ver na adolescência e até mesmo na fase adulta dessa criança, né? Há um tempo atrás eu coloquei minha filha no balé. Mas eu tentei tomar todo o cuidado para não ser algo de mim, que partisse de mim, né? Que já fiz balé quando eu era pequena, não dei continuidade, acho lindo o balé. E aí eu falei, como é que eu vou saber se a Zoe quer o balé, não quer o balé? E aí teve um dia eu falei, quer saber, eu não vou insistir, eu não vou falar sobre, eu não vou mostrar, eu vou esperar. Teve um dia que ela assistindo um desenho, e aí daqui a pouco tá ela pulando na sala e não sei o que. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí ela, eu tô dançando balé, eu sou bailarina. Eu falei, você é bailarina? E se você fizesse aula de balé? Ah, mamãe, eu quero, eu gosto do balé. Aí pronto. Algo que ela descobriu, ainda pequenininha. Eu queria muito, mas tentei o máximo não impor isso. Mas você esperou despertar nela esse desejo, exatamente. Né? Para que eu também não ficasse na minha cabeça depois. E aí, será que é dela? Ou será que fui eu que impus isso nela? Né? Mas, enfim.
Que bom que ela... Fique tranquila. Fique tranquila que a diferença de ser mãe e ser mãe psicóloga é só o grau de culpa. Então... é bem maior, né? A gente sofre com isso, né? Sim. A gente vê coisa onde não tem, a gente tenta não repetir erros que a gente vê, talvez, às vezes, exatamente. Qualquer coisa a gente já fica olhando, será que tá fazendo um trauma aí? Então, a gente perde a paciência e fala assim, meu Deus, e aí? Será que eu vou gerar um trauma nessa criança agora por causa disso? Mas enfim. Realmente, aí a gente tem razão. A culpa é maior mesmo, é verdade. Vamos entrar no assunto de redes sociais, porque rede social tá aí, tá na mão de todo mundo. Crianças, infelizmente, não deveriam estar, mas tem também rede social. Quando é gerida pelos pais, acho que tranquilo, mas quando a criança tá com essa rede social ali na mão, passando o feed para cima, eu acho isso um pouco ruim, tá tendo acesso a coisas que elas não deveriam ter ainda, Sim. né? E como que as redes sociais, elas intensificam a necessidade constante de mostrar sempre sucesso, de se manter, se manter ali à frente, de ganhar, né? E isso, a rede social, geralmente, ela começa a aflorar, né? Essa competitividade. Kátia, como é que você vê a influência das redes sociais hoje em dia nesse assunto de competitividade? As redes sociais, elas estão nos distanciando cada vez mais da humanidade e nos aproximando cada vez mais dos avatares. Então, nas redes sociais, todos são felizes, todos são belos, ricos, famosos, cheios de soluções, disfarçando, impedindo que aquilo que é próprio da humanidade, que é a imperfeição, o incorreto, né, o inacabado, as crianças e os jovens estão cada vez mais suscetíveis a isso quando os adultos não tomam a iniciativa de controlar um pouco sobre isso. Então, assim como na minha geração a TV era chamada de babá eletrônica, hoje as redes são as babás eletrônicas dos jovens. Então, eu vejo a necessidade, a importância dos pais estarem ao lado dos seus filhos, não proibindo, mas entendendo o que é que eles estão absorvendo das redes. E implicando, e qualificando, e de alguma forma tensionando as informações que esses filhos estão recebendo da internet. Porque para nós algumas coisas parecem absolutamente mentirosas. Então não é difícil de dizer, minha filha, olha, essa foto tem um fio, não é? Então essa pessoa que está aparecendo aqui, perfeita, bela, ela tem, além de ter uma maquiagem muito bem feita, ela tem outros níveis de filtros que vão fazê-la parecer uma deusa que ela não é. Sim. Mas isso vai exigir trabalho dos pais. Isso vai exigir implicação dos pais. Tempo dos pais. Que muitas vezes estão gastando o seu tempo dos filhos também nas redes. Sim. E agora com o IA, né? Nem os lugares às vezes são reais, né? Exatamente. E às vezes nem pessoas, né? Nem as pessoas. Quantas vezes a gente já pegou foto e falou assim, gente, e aí, será que é IA? Será que não é? Será que é real? Dia desses eu vi 2 bebezinhos andando num desfile. E aí? Porque eram muito bebês, né? Não andariam, mas 2 bebês lindos caminhando numa passarela. E o problema de, na rede social, se mostrar somente o bonito, né? Teve um dia que eu escutei essa frase, eu comecei a rir. Ninguém posta o filho feio. Sim. Eu falei, uai, gente, eu tava querendo falar que ninguém posta situações feias, né? Ninguém posta o filho feio. Sim. Mas por só mostrar o bonito, por só mostrar o que já está mexido, por só mostrar o que já deu certo, né? A gente não vê pessoas postando derrota na rede social, postando fracasso. Fracassei! Post de hoje, fracassei na corrida que eu fui fazer. Não, ninguém vê a outra pessoa postando dessa forma. As pessoas só postam que elas querem que o outro veja sobre elas, Exatamente. né? E elas nunca vão querer mostrar a derrota? A derrota, não. Nunca vão querer mostrar que o dia tá ruim, que as coisas... O trem saiu do trilho, as coisas não estão fluindo como planejado, mas ela vai querer mostrar que tá tudo bem, obrigada, tá tudo ótimo, deu tudo certo. E por só mostrar o bom,
o nível de competitividade, sobe. Sim. Sobe, dispara. Como é que eu vou mostrar uma derrota se tem outra pessoa mostrando sua vitória? Ou então não precisa nem mostrar, né, Thaís? Derrota não dá like, gente. Não, não mesmo. Só vitória. Verdade, Ou então não precisa nem É. mostrar, mas o que se passa... Derrota não chama, Sim. não chama novos seguidores. O Instagram não entende a derrota, né? Não, como não. auto-alcance. Não. E às vezes não precisa nem mostrar a Não, derrota. o Instagram mas o que a entende pessoa perfeitamente. O que a pessoa tá O passando dentro dela. Instagram não tem nada a ver com isso. O que a pessoa tá passando O dentro problema dela. é quem tá no Instagram. Sim. O que tá na cabeça Quem dela, movimenta, né? as cobranças dela, né? Que ela fica se martirizando quando ela vê a outra pessoa que tá se sobressaindo. Mas às vezes, talvez, tudo bem, a pessoa mostrou a conquista dela. Mas quantas vezes aquela pessoa que mostrou a conquista não precisou cair antes de conseguir conquistar aquilo dali? E os bastidores da conquista, né? Então. Conquista é o palco, né? E os bastidores? Você sabe que uma vez eu fui para um congresso e apresentei um trabalho que não deu certo. Fiz toda lá uma intervenção e deu tudo errado. E eu lembro que no final eu fui aplaudida de pé. E uma das coisas que foi dita assim, ninguém vai para o congresso apresentar o que não deu errado. Então não é só no Instagram, não é? A sociedade, ela não está preparada para lidar com o erro, com a derrota, com o insucesso. A sociedade, ela impõe a nós a necessidade do acerto constante, de uma sobre-humanidade que não existe. Não é? Para a gente acertar, a gente vai ter que errar muito primeiro. Mas a gente não tem, em muitos lugares, né? Às vezes a gente não tem o palco para o erro. A gente é cobrado no acerto. O sistema que as crianças têm de aprender na escola. Como que ele mostra que ele aprendeu? É fazendo uma prova. Mas se ele errar naquela prova, ela perde nota. E se ela perde nota, ela reprova. Ou seja, ela não aprendeu, né? Então, ela não tem uma oportunidade ali de errar sem reprovar. De errar e arrumar o erro dela, vamos dizer assim. Dentro do ambiente de trabalho. A gente não tem uma oportunidade de falar, ixi, gente, errei, né? Peraí que eu vou acertar, vou arrumar isso daqui. Você, quando erra de primeira, você já fica mal visto, né? Os olhos já distorcem para você e já fica assim... Aí vem palavras como a incompetente, não sei, desleixada, enfim, por conta de um erro. Mas, às vezes, a gente necessita daquele erro para que haja, então, um acerto para a gente ver, né? Aonde é que eu posso melhorar? O que foi que eu fiz ali que errei e que agora eu posso transformar esse erro em algo produtivo, em um acerto? E como transformar, né? Essa comparação em aprendizado, sem cair em autocrítica ou até mesmo em inveja. A autocrítica eu acho que é o pior, né? O que a gente sente dentro da gente, essa crítica que a gente faz a nós mesmos, muitas vezes tem pessoas que olham e falam assim, Thaís, mas o seu trabalho foi ótimo, foi perfeito. Aí você fala, tá bom. Dentro de você tá assim, mas que coisa horrorosa que eu fiz. E Nossa, ela foi muito boazinha comigo. Então, e não tem palavras que falem pra você... Sim. E que às vezes é o real, o seu trabalho realmente foi bom, mas não tem palavras que falem para você que você vai entender aquilo e vai deixar de se criticar. Então, como que a gente transforma essa comparação em um aprendizado sem cair, né, nessa autocrítica ou até mesmo em gerar inveja do outro, do que o outro tem, possui ou conquistou? O processo de autoconhecimento leva também a uma humanização do processo de crítica necessário. Então, eu costumo dizer para os meus atletas assim, não seja mais cruel com você do que já são os outros. Sim. Então, não é simples lidar com o erro, não é simples lidar com a derrota, mas às vezes mais difícil do que ouvir a crítica do outro é ouvir de si mesmo. Sim. E claro que isso está relacionado diretamente com o processo de vida dessa pessoa. Então, se ela tem uma vida marcada por reforços positivos, uma família acolhedora, o erro vai ser
mais uma moeda no porquinho, não é? Agora, para quem vem de famílias extremamente rigorosas, rígidas, pouco acolhedoras, o erro ele ganha uma dimensão muito mais multiplicada. O erro, a derrota. Não é? Então, é preciso muito cuidado com isso. Mas, mais do que tudo, o erro no esporte, se ele for fulminado, o atleta vai perder o jogo antes de terminar. Então, assim, ele perdeu um ponto, ele tem que passar para o próximo. O erro ficou no passado, o ponto perdido ficou no passado e o foco é no presente, porque a próxima bola já está vindo. Sim. Sim. A gente já teve aqui também no Psicologia e Propósito outros psicólogos do esporte também, né? Alguns que trabalham com jogadores de futebol e tudo mais, e com outros atletas também. E eles falam bastante disso, da cabeça do atleta, da cabeça de quem está ali competindo. Ele fala, até um que, isso me marcou bastante, falou assim para mim, às vezes no início de uma competição tem atleta que passa mal, que vomita antes de entrar na competição, de tão ansioso que fica. Sim. E tudo está na mente dele. Isso tem que ser trabalhado dentro da mente do atleta. Então, essa autocobrança também dentro da mente do atleta pode atrapalhar ele e até mesmo influenciar na competitividade dele, né? E influenciar, obviamente, nos resultados que ele vai ter. Sim, com certeza, né? E como a Kátia falou, são tantas camadas, né? Porque, assim, uma família adoecida, ela vai adoecer a geração que vem dela. Sim. Que, se não tratado, também adoecerá a sua geração futura, né? Como isso impacta, como isso transcende, né? Uma casa. Sim. Como isso é forte, né? Acredito que a Kátia lida muito com isso, né? Trabalha com atletas, conhece muitas histórias, né? E fica muito evidente, principalmente quando são atletas visíveis, atletas de grande projeção. E essas histórias, elas ganham o público. E o que é dramático, porque nós, seres ordinários, que temos a nossa privacidade para ruminar os nossos erros, as nossas ansiedades, e ainda assim não é fácil. Você imagina o que é um atleta sair de uma competição derrotado e ter que passar por um pelotão de jornalistas e ter que dizer por que ele perdeu. Ou, pior ainda, o que é que você está sentindo depois de uma derrota. Sendo que ele nem teve tempo de assimilar e ainda aquilo o ali. Atleta... Não, e você imagina o atleta que é patrocinado, que tem as suas obrigações profissionais, ele ter que pendurar um sorriso no rosto e ainda ter que responder de forma educada a uma pergunta estapafúrdia. Então. E aí, e a autocobrança dele? Vai lá em cima, né? Se não naquele momento, porque ainda tá ali na correria de acabar o jogo, de derrota, de tudo, de entrevista. Mas e depois, quando bota a cabeça no travesseiro, o que será que ele pensa? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Por que eu fiz isso? Não importa se ele teve 50 jogadas boas, mas aquela ruim que trouxe a derrota para ele vai ficar remoendo na cabeça dele por um bom tempo. E vai contra as expectativas que estão sobre ele. Exatamente. Né? Tanto familiares quanto profissionais também. Quanto dos profissionais. Exato. E... Pra gente finalizar aí, já estamos quase chegando no finalzinho. De que maneira que a colaboração pode coexistir com a competitividade dentro das organizações, Kátia? É entender que a competição, ela é parte do processo. E a colaboração, ela é um ato social. Não é? Então, eu conheço muitos atletas que são rivais dentro da quadra e que são grandes companheiros fora dela. Eu acho que o caso do Federer e do tenista espanhol... Nadal. Que acabou de se aposentar. Nadal. Isso. Nadal. Então, o Federer, o Nadal e o Djokovic, que são 3 grandes rivais dos grandes torneios de tênis, são grandes amigos. Não é? E aí a beleza do esporte.
porque uma boa competição, ela só acontece quando eu tenho um bom adversário. Sim. E a competição não é contra ele, mas é contra mim mesma. E ele está ali para referenciar a minha qualidade. Não é? Então, quando nós passarmos a entender que a competição não é contra o outro, mas contra si mesmo, tudo muda. Exato. Forte, né? Não Profundo. É contra o outro, mas a competição é contra mim mesmo. E olha só, o outro tá ali para ele debater de frente com as minhas qualidades e com o meu potencial. Sim. É isso. É isso, né? Nossa, que profundo. E aí que a gente vê até mesmo, a gente está falando sobre os esportes, que é a área da Kátia, mas a gente consegue trazer isso até para as outras áreas, né? Outros profissionais dentro de uma empresa. Não precisa ter uma competitividade, uma competição. Não é um contra o outro, mas é cada um mostrando o seu conhecimento e cada um vai falando sobre esse conhecimento e aí acaba que os dois vão crescendo junto e se torna, então, uma competitividade saudável, né? Kátia, foi um prazer. Muito obrigada pelo seu conhecimento, por tudo que você trouxe pra gente aqui hoje, tá? Muito obrigada mesmo. Foi um papo muito delicioso. Muito gratificante. Muito. Tá? Muito obrigada, Kátia. Teria alguma rede social sua pra gente deixar pro pessoal? Tenho sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A psicologia do esporte no Brasil, ela cresce cada vez mais e é sempre muito importante divulgar o nosso trabalho. Meu Instagram é Kátia_Rubio e também fica aí o site da Abrapesp, o Instagram da Abrapesp, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, onde as pessoas que se interessam por esse campo vão encontrar os melhores profissionais e muitas oportunidades de conhecer um pouco mais sobre a área. É isso aí, Kátia, muito obrigada. Thaís, sua rede social, Thaís agora está com a gente, vai dividir a mesa aí com a gente algum tempinho. Thaís, fala pra gente também a sua rede social. Bom, é o @psi.thaistorquato. Você me encontra lá no Instagram, nas redes sociais. E você também não deixa de seguir a gente, o Instagram do Psicologia e Propósito, @psicologiapropósito. O meu Instagram, psi.laissaadrian. E olha, não deixa também de entrar lá no nosso YouTube, compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas, para que ela também venha saber sobre este assunto de competitividade saudável. Muito obrigada pela sua companhia hoje e a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito.